Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 05. 7 de outubro, ano unificado de 1926, base do Exército Imperial. O 203º Batalhão de Magos Aéreos sofreu pesadas baixas em Norden. Baixas de partir o coração. Foi um desperdício inacreditável de recursos humanos e financeiros. Se você for como Ser X, um lixo humano que só consegue enxergar os seres humanos como números, então provavelmente diria, eram apenas 10 pessoas. Mas para a Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff, uma pessoa moderna e livre, é evidente que a perda de 10 soldados de elite representa uma enorme perda para a sociedade. Foram investidos muitos recursos e muito tempo em seu treinamento. Somos um exército. Sei que baixas são inevitáveis, mas, logicamente, não existem equipamentos insubstituíveis em um exército, e as unidades com baixas receberão pessoal de reposição. Mas os livros didáticos e o mundo real nem sempre se entendem. Na realidade, existem inúmeras engrenagens valiosas no mercado cujo fornecimento é monopolizado por uma única empresa. E se essa fonte preciosa estiver sobrecarregada com muita demanda, mesmo que você solicite um equipamento de substituição, não há como saber quando ele chegará. Assim que deixa as companhias aos cuidados de seus comandantes, o primeiro-tenente Cerebriacol, o Major Weiss e o primeiro-tenente Grants, ela pensa, mesmo assim, e segue o procedimento padrão, preenchendo a papelada para solicitar a substituição do pessoal, para seus novos equipamentos. É uma batalha solitária. Caneta, papel, tinta e eu. O que é eficaz em uma batalha cultural é o poder enganoso das palavras. No mundo real, porém, é como se houvesse uma muralha burocrática impenetrável no caminho. Nem mesmo o exército imperial, uma máquina militar de precisão, consegue escapar da burocracia. Que irritante! O que realmente devemos temer é a burocracia. O processo, complicado a ponto de ser inútil, me faz suspeitar que os superiores estão determinados a rejeitar pedidos de substituição. Mas o trabalho de escritório exige perseverança. Formulários governamentais são sempre complicados. Bem, vou ler esses textos administrativos com o cuidado de um exegeta. Após retornar aos seus aposentos com aquele murmúrio determinado, Tânia agora está presa à sua mesa há mais de 24 horas, terminando a papelada. Ela processa os documentos, engolindo o café do tenente-coronel Uger, que ela pediu tão forte que tem gosto de água barrenta horrível. Até mesmo o espírito anglo-saxão da era vitoriana, famoso por sua perseverança. É brincadeira de criança comparado à disciplina de um funcionário corporativo moderno como eu. Se os documentos não forem aprovados, não tem problema. Vou continuar arquivando os pedidos até que isso aconteça. Assim, cerca de 2 dias depois de transferir o campo de batalha para sua mesa, a tenente-coronel Tânia von de Gurechaff conquista uma vitória modesta. No dia 6 de outubro, exatamente à meia-noite, ela pede ao seu ajudante Cerebriacol que envie a papelada e se aconchega na cama para dormir o máximo possível. Então, quando ela abre os olhos de repente, já é manhã. Enquanto saboreia o café da manhã com o café que seu ajudante preparou para ela, finalmente consegue ter forças para começar a pensar no que vem a seguir. Mesmo assim, cara, um pequeno suspiro escapa de seus lábios. Ela pode pensar e repensar, mas pensar só a levará até certo ponto. Em todo caso, a situação atual deles é extremamente vaga. De acordo com as ordens oficiais, eles são uma unidade de apoio. O 203º Batalhão de Magos Aéreos foi enviado como patrulha no âmbito da Operação no Mar do Norte. Portanto, o fracasso da operação em deter o RMS Queen of Anjou não significa o fim de sua missão. Teoricamente, a missão deles continua até hoje. Por outro lado, é só isso que significa. Além disso, a posição do 203º Batalhão de Magos Aéreos como uma unidade diretamente subordinada ao Estado-Maior, destacada para o Norte, é singular. Como resultado, suponho, o consenso burocrático dentro da máquina militar é que o Estado-Maior cedeu a unidade para a missão de deter o RMS Queen of Anjou. Por essa razão, mesmo que quisessem desviar a unidade para uma missão diferente, a teoria da organização era de que perderiam as chances de promoção se quebrassem o contrato. Imagino que a inércia da burocracia seja formidável. Contrariando nossas ordens oficiais, nem sequer estamos sendo incluídos no rodízio de patrulha. Assim, para não perder tempo, Tânia pega novamente na caneta. Ela escreve as cartas de consolo para as famílias enlutadas, cumprindo seu dever como comandante. Mas, em termos de número de palavras, as cartas de consolo não são muito longas. A tenente-coronel Tânia von de Gurechaff está inesperadamente sem coisas para fazer antes mesmo da hora do almoço. Eu entendo que estamos passando por alguns problemas, mas não ter nada para fazer é realmente insuportável, ela resmunga com um sorriso amargo. Não me considero um viciado em trabalho, mas em situações mal planejadas como essa, meus pensamentos tendem a divagar. Se não tenho nada que exija uma decisão imediata, talvez não seja tão ruim refletir com calma sobre o longo prazo. Mas o futuro é sombrio. Talvez especulações otimistas sobre um futuro brilhante possam ser produtivas, mas ter que esperar por um futuro sombrio não é nada agradável. Claro, se é divertido ou não, é apenas uma questão emocional. Não tenho a menor intenção de parar de pensar só porque estou chateado. Se eu tiver que parar de pensar, prefiro pegar meu revólver e estourar meus miolos. Dito isso, existem algumas realidades que não podem ser mudadas por mais que você pense. Assim como meus grãos de café de alta qualidade estão acabando, os recursos do Império também devem estar diminuindo. Isso vale também para os recursos humanos. Tânia se vê obrigada a franzir a testa amargamente.
O do 103º Batalhão de Magos Aéreos está com 10 membros a menos. As únicas pessoas que podem dizer que são apenas 10 são aquelas que não entendem nada de gestão de capital humano. Para traçar um paralelo, é como aqueles completos incompetentes que demitem todos os seus vendedores veteranos e os substituem por funcionários temporários com baixos salários. E depois se perguntam por que as coisas não estão indo bem. 10 membros com vasta experiência e grande competência foram retirados de nosso departamento. De um departamento com apenas 48 funcionários. Por ora, embora nossas atribuições estejam limitadas, isso não deve representar um problema grave. Mas, não dá para saber quando nossos estoques serão reabastecidos. Acho que vamos conseguir preencher nossas vagas com novatos que têm apenas o mínimo de treinamento. É uma situação previsível. Ninguém tem veteranos disponíveis. Não, provavelmente eles simplesmente se recusam teimosamente a entregá-los. Quer dizer, se me pedissem para pegar alguns, tenho certeza de que eu diria um não categórico. Afinal, experiência de veterano e coordenação otimizada de unidades não são algo que se conquista em um dia. É possível transformar conhecimento e experiência acumulada em um manual, mas adquirir esse conhecimento e dominá-lo por meio da prática leva tempo. Essa é a primeira coisa que você precisa lembrar ao usar capital humano. Seguindo esse princípio, eu realmente só preciso cultivá-los? Seria melhor se eu pudesse simplesmente contratar alguns profissionais de nível intermediário em algum lugar. É natural que alguém que trabalha em recursos humanos se preocupe em preencher vagas. Mas em tempos de guerra, conseguir substitutos não é tarefa fácil. Embora os oficiais tenham certa autonomia dentro do exército, eles não podem escolher seus subordinados. Você pode reclamar quando algo não está bem, mas é praticamente impossível simplesmente pegar o que quer. A situação é muito diferente da época em que reunimos um batalhão reforçado com tropas do Grupo de Exércitos Oriental e do Grupo de Exército Central. Assim, a mente de Tânia está completamente ocupada com substituições de palavras. Infelizmente, nunca é tão difícil ter uma ótima ideia quanto quando você realmente precisa de uma. Assim que percebe que seus pensamentos estão indo por um caminho sem saída, alguém bate a porta. Ela levanta a cabeça. Quando ela olha para a porta, vê seu vice-comandante parado ali com uma mensagem. O fato de não ser um mensageiro, mas o próprio Weiss, significa que deve ser uma notícia bastante importante. O que foi, Major Weiss? Se não estiver com pressa, agradeceria se pudesse ficar e tomar uma xícara de café. Que gentileza sua. Acho que sim. Ele balança a cabeça e não parece nervoso. Se estivesse tenso, provavelmente teria recusado um chá da tarde tranquilo. Então não deve ser uma emergência, ela conclui. Enquanto lhe oferece café, tenta adivinhar. Então, o que poderia ser? Coronel von Degurechaff, estas são ordens de casa. Ah, ela não precisa pensar para que isso faça sentido. Então o Estado-Maior já sabe do nosso fracasso? É uma repreensão? Uma consolação? Ou a notícia de uma nova missão? Bem, seja lá o que for, Tânia se endireita. Ordens de redistribuição? Sim, senhora. Assim que nossa unidade de reforço chegar, devemos ocupar uma posição nas linhas principais da Frente Leste, junto com o Camp Group reorganizado. Também recebemos instruções para incorporar as tropas de reforço que receberemos. Ela pega os papéis de Weiss e os examina. Entendi, então é uma notificação adequada. Mas há algo que a está deixando um pouco hesitante. Redistribuição e reorganização em paralelo? E além disso, reorganização nas linhas principais do leste? Sem nenhum treinamento de orientação? Sim, o Estado-Maior diz para liderar a unidade que eles formaram. Após ler as ordens, Tânia suspira involuntariamente. É quase exatamente disso que eu estava reclamando antes. Então vamos ter que substituir nossos veteranos por novatos. Isso é só mais um passo rumo a um fracasso gigantesco. Que droga. Não. Ela balança a cabeça negativamente. Se ela afastar o choque da mente e exercer um pouco de autocontrole, poderá entender o que os superiores estão tentando fazer. O Estado-Maior provavelmente também não tem onde conseguir recursos humanos. Mas só porque ela consegue entender não significa que ela consiga aceitar. Mesmo considerando que essa situação de guerra exige, não é tempo suficiente. Como comandante, ela teve que apresentar uma queixa. Os grupos de combate são criados por meio de formação ad hoc. Essas palavras dizem tudo. Formação ad hoc. A confusão será inevitável quando o grupo de oficiais e soldados, reunido às pressas, tiver que realizar uma operação. Ela pode descrever o que espera deles, mas será difícil evitar algum colapso. E é por isso que ela quer que o núcleo seja formado por suas próprias forças, que estejam perfeitamente sincronizadas com ela. Mas eles nem sequer lhe oferecem um período de adaptação? Qualquer coisa além disso é ficar dando voltas em círculos. Acho que devemos ficar felizes por recebermos reforços, mas a unidade que estão alocando não parece muito boa. Dizem que modelaram esse Camp Group com base nos Salamanders, mas pelo que posso perceber, é melhor não criar grandes expectativas. À primeira vista parece ter sido fortificado. A observação de Weiss está parcialmente correta. A outra metade está errada. Até certo ponto, tenho certeza de que isso é verdade. Mas há muitas unidades recém-criadas. Mesmo que a base seja formada por veteranos, você sabe o que acontece se a proporção de novatos for muito alta, não é? Nas histórias, nos contos heróicos, podemos encontrar novas unidades que se revelam de elite. Ou talvez desistíssemos da educação e no último minuto, enviássemos unidades de elite compostas exclusivamente por veteranos e instrutores. Por outro lado, se você estiver travando uma guerra como de costume, é extremamente difícil imaginar a formação de uma nova unidade composta apenas por veteranos.
Quero ter esperança de que o pessoal principal seja competente, mas ninguém quer abrir mão de nenhum veterano. Provavelmente não podemos esperar muito. Você tem razão. Entendi. Então deve ser composto pelas unidades que eles tinham disponíveis em casa. Nesse caso, eles serão mais fracos do que parecem. Ele deve ter entendido. Um sorriso sem jeito surge no rosto de Weiss. Bem, essa é a única resposta possível para esse tipo de realidade. Um sorriso vago. Não estamos repondo nossas perdas como gostaríamos e, em vez disso, estamos recebendo unidades tão novas que não está claro se elas já foram testadas em combate real. Isso me faz lembrar do General von Rommel. Lembro-me de como ele sempre dizia que queria unidades fáceis de usar. Era o bordão do meu antigo superior. Ele vivia resmungando o quanto desejava uma unidade decente. Agora entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Não importa o quanto tentem disfarçar a situação em casa sem efetivo suficiente, será difícil continuar lutando em uma guerra. Que triste que tenha chegado o dia em que consigo me solidarizar com as queixas do meu antigo superior. A droga, resmunga Tânia enquanto se serve de mais uma xícara de café com um suspiro. Faça o melhor com o que você tem. São palavras simples, mas não parece um último recurso? Você não tem a impressão de que eles estão simplesmente jogando toda a responsabilidade para nós em campo, Major Weiss? Mas, senhora, tudo o que podemos fazer é treinar os novos recrutas. Imagino que sim. Vai ser difícil. Treinar a unidade de magos ficará por sua conta. Espero que você os transforme em tropas que possamos usar. Farei o meu melhor. Mesmo assim, acho que neste caso, é realmente uma luta contra o tempo. Concordo plenamente. Mesmo sem Weiss mencionar isso, sei que treinar novas pessoas é um desafio em qualquer época. Os seres humanos não funcionam instantaneamente como programas. Você pode permitir que eles tentem resolver problemas e apresentem erros, mas isso ainda levará muito tempo. Tempo e esforço são essenciais para o desenvolvimento de novos talentos, independentemente de qualquer coisa. Mas mesmo que você entenda essa necessidade, ainda é um dos trabalhos mais difíceis. Normalmente, na organização militar, o pessoal é mobilizado assim que conclui o treinamento mínimo, mas à medida que a guerra continua e se intensifica, os critérios mudaram drasticamente. Atualmente, eu realmente me pergunto se eles estarão em um nível utilizável. Quanto tempo podemos levar para treiná-los novamente? As ordens não especificaram. Então, o que o senhor acha, coronel? Não esperaria o padrão habitual. Mesmo que sejamos enviados para uma zona de guerra, provavelmente não estaremos na área mais afetada, mas, bem, com certeza não nos darão 6 meses. Provavelmente nos dirão para treinar durante a calmaria do inverno, já que é uma operação de teste. Ela engole o resto. É provavelmente inútil. Quero dar a vocês o máximo de tempo possível. Quero mesmo que vocês os treinem bastante. Infelizmente, há um limite para o que pode ser decidido com base na minha opinião. O problema é o que o Estado-Maior pretende com essa formação. Parece que eles querem Kampfgruppen que possam ser formados em pouco tempo para missões especiais. O Salamander Kampfgruppe foi uma ótima corrida preliminar. Tendo sido formada rapidamente, obteve sucessos consideráveis em múltiplos testes de campo, como comprovar seu conceito, apoiar o flanco principal do exército no leste e avaliar a situação do inimigo. Na visão pessoal de Tânia, ela demonstrou aos altos escalões a utilidade de unidades mistas formadas por tropas de diversos ramos da organização, e isso parece ter sido reconhecido como verdade. Mas, no fim das contas, é o que ela pensa. Como disse a Weiss, ela acha que o Estado-Maior deu muita ênfase à capacidade de formá-los rapidamente. Os tipos de unidades existentes, formadas com cenários específicos em mente, não são flexíveis. Os Kampfgruppen são diferentes, pois podem ser formados de maneira otimizada em tempo real. Então, eles realmente têm muito potencial. Imagino que serão especialmente úteis para apagar incêndios. Exatamente. Em outras palavras, Major Weiss, estou pensando que você precisa estar preparado para que eles esperem o tipo de unidade conveniente que possam enviar para fazer recados. E enquanto isso acontecer, é difícil esperar um período de treinamento generoso. Se a mobilidade e o poder de fogo necessários para cobrir essas vastas linhas puderem ser obtidos ajustando uma única unidade, os Kampfgruppen serão uma boa opção para ordens orientadas para missões. Sinceramente, elas serão muito úteis. Se você for um comandante, vai pensar, quero um monte delas o mais rápido possível. Pessoas que trabalham na área de logística, como o Tenente-General von Zetor, e pessoas da área de operações, como o Tenente-General von Rudersdorf, certamente anseiam por Kampfgruppen. O novo tipo de unidade satisfaz essa necessidade. É por isso que Tânia consegue entender a linha de raciocínio do Estado-Maior. O pessoal do Estado-Maior deve estar pensando em desenvolver o conhecimento necessário para produzir um monte dessas armas num piscar de olhos. Vamos ser obrigados a participar dessa grande iniciativa de pesquisa, então é melhor nos prepararmos. Se tudo correr bem, o exército terá muito mais opções, não é? Como soldado, sinto-me honrado por poder contribuir para minha pátria desta forma. Ela precisa terminar sua xícara de café, mas a realidade é tão cruel que ela não pode beber. É insuportavelmente horrível, mas vamos ter que trabalhar muito. Vamos sofrer terrivelmente. Afinal, o objetivo dos superiores é identificar problemas por meio de tentativa e erro. Não há como termos vida fácil assim na prática. É como se estivéssemos brincando de casinha e nos pedissem para provar a comida deles. E embora seja presunçoso dizer isso, quem está cozinhando nem vai provar a comida. Pode ser necessário passar por vários processos para transformar uma ideia em algo concreto, mas isso só a faz querer cobrir a cabeça com as mãos. Não adianta, diz ela, e ambas fazem uma careta. Então devemos dizer a eles que não é comestível? Isso seria como reclamar que você odeia sem nem mesmo experimentar. A menos que, Major Weiss, você queira fazer um apelo direto?
Por favor, tenha piedade, senhora. Certo. Tânia acena com a cabeça e dá um pequeno suspiro. O suspiro resignado de Weiss provavelmente também deveria ser chamado de suspiro. Não temos escolha. Acho que não. Dominada pela emoção, ela lamenta abertamente. Uma das coisas ruins do exército é que suas preferências se tornam irrelevantes. A dupla só consegue resmungar. Que falta de inspiração. Estamos presos nessa situação. Os policiais simplesmente admitem um para o outro que não há nada que possam fazer. Dito isso, nenhum dos dois tinha trabalho urgente para fazer. E assim, eles têm tempo para suspirar, mas não para treinamento e reorganização. Percebem então o quão mal os recursos estão distribuídos. Se você pensar bem, as coisas não podem continuar assim. Enquanto Tânia procura um assunto para conversar tomando café, ela finalmente percebe algo. Na verdade, o Tenente Grans já foi um substituto. E se deixássemos o treinamento a cargo dele? Nunca pensei nisso. Mas Weiss acena com a cabeça interessado. Antes, eu poderia ter argumentado contra. Agora, porém, o Tenente Grans adquiriu experiência no comando de uma companhia. Ele cometeu muitos erros, mas pode muito bem se tornar um ótimo instrutor. Então, vale a pena considerar? Weiss acena com a cabeça em sinal de concordância. Treinar novos recrutas provavelmente será uma boa experiência para ele. Sem dúvida. Tânia concorda com a cabeça. Ensinar alguém também é uma experiência de aprendizado para o professor. Tânia foi lembrada disso inúmeras vezes desde que conheceu Cerebriacol na frente do Reno. Outrora recrutada, agora ela também é uma excelente oficial de magia. Tânia está prestes a comentar sobre as alegrias de ajudar no desenvolvimento pessoal quando houve uma batida educada na porta. Entre. Falando no diabo. Bem, certamente não é nada disso. Espiando com repentina vivacidade está o Tenente Cerebriacol, de quem eu estava justamente relembrando o treinamento. Tenente Cerebriacol, entre. Ela faz uma saudação militar e se aproxima com um sorriso. Ela deve estar de ótimo humor. Talvez esteja naquela idade em que qualquer coisinha faz rir. Por outro lado, o Cerebriacol que conheço é um pragmático. Fico me perguntando se houve alguma notícia boa. Tânia pergunta com os olhos, e Cerebriacol deve entender porque ela começa a explicar. Coronel, recebemos um relatório da frota aérea. A frota aérea? Talvez não me caiba questionar isso, mas por que a frota aérea está se reportando a mim? Embora eu esteja claramente perplexo, minha ajudante não se importa. Ela me entrega um envelope e seu rosto se ilumina com um sorriso orgulhoso. São fotos de reconhecimento aéreo. Eu as ganhei em um jogo de cartas da frota aérea. Você está apostando segredos militares? Vixa, não quero criticá-la, mas talvez seja melhor pegar mais leve. Não, isso é ainda mais sério. Incentivar vazamentos de informações é pior do que a maioria dos jogos de azar. As queixas de Weiss são legítimas, mas os documentos que Cerebriacol trouxe fizeram com que essas preocupações parecessem triviais. Dentro do envelope encontram-se diversas fotografias aéreas. Nem preciso olhar os dados, as análises e outras anotações escritas neles. O RMS Queen of Anjou é tão absurdamente enorme quanto me lembrava. O navio gigante é tão magnífico que faz os outros parecerem pequenos. É de longe o transatlântico mais famoso. Temos muitos dados sobre ele, então não há como confundi-lo. Os analistas da frota aérea devem ter sentido o mesmo. É natural que a tenham declarado em vermelho, como RMS Queen of Anjou. Nesse instante, Tânia percebe algo. Nas anotações à margem da foto constam algumas dúvidas sobre o estado de amarração do navio. Eles estão realizando manutenção? Mesmo pelas fotos, os danos no convés do navio e em outras partes são visíveis. Mas algo chama ainda mais a atenção de Tânia: a grande quantidade de ferramentas e trabalhadores. Isso significa que nosso ataque para desacelerá-los surtiu algum efeito? Comenta Weiss, parecendo um tanto envergonhado. Bem, é claro que ele parece envergonhado, se isso é tudo que conseguimos. Mas então Tânia repensa a situação. O fato de não estar atracado significa que o dano é apenas leve? Realmente. Agora ela tem dúvidas. Será possível? Pensa. Ou talvez, espera. De qualquer forma, quando olha as fotos novamente, a resposta fica clara. Exatamente como eu imaginava, suponho. Não, Major Weiss. Só porque não está atracado não significa que temos que nos depreciar em relação aos nossos resultados. Quer dizer, que Doca consegue acomodar um navio tão enorme? Isso é verdade. Weiss encara as fotos sem dizer uma palavra e começa a pensar em algo, mas Tânia já passou para a próxima questão. Só uma coisa importa. Tenente Cerebriacol, a frota aérea trouxe isto para o senhor, certo? Ela está confirmando que não foi por pressão que os pressionou para obter informações. Se o seu ajudante se esforçou tanto para perguntar a eles, isso significaria que fomos buscar as informações solicitadas por eles. É verdade. Eu brinquei com eles, mas eles me trouxeram a informação sem passar pela sede. Só para confirmar, a frota aérea ofereceu isso, certo? Eles não estavam respondendo a uma solicitação sua? Eles me ligaram e eu atendi. Ela declara isso com convicção e parece não estar escondendo nada. Então talvez eles estejam apenas sendo amigáveis. Claro, também é possível que a frota aérea esteja tentando demonstrar suas habilidades ou compensar de alguma forma seu desempenho deficiente no ataque ao navio. É difícil dizer exatamente qual era a intenção deles, mas não é como se tivéssemos pedido. Em outras palavras, eles se ofereceram. Ótimo. Tânia continua a refletir sobre esse ponto. Reconhecimento aéreo e estas fotos. Ao contrário do que ocorre com o satélite de reconhecimento, esta fotografia exigiu que uma aeronave tripulada sobrevoasse território inimigo. Embora tenha sido tirada a uma grande altitude, ainda assim havia muito risco envolvido. Se nem Tânia nem Cerebriacol solicitaram reconhecimento e este relatório apareceu. Então, é um incentivo ou uma forma de tranquilizar? Esta mensagem foi enviada por pessoas que conhecem nossa missão relacionada ao RMS Queen of Anjou. Deve haver algumas pessoas generosas em nossa organização. Tenente, escolha a bebida alcoólica que achar mais apropriada depois.
Se não tivermos o suficiente, pode recorrer ao tesouro do batalhão. Envie o dinheiro para eles em meu nome. Eles fizeram um bom trabalho, então gostaria que esses bravos pilotos bebessem à vontade. Sim, senhora. Deixe comigo, coronel. Um bom trabalho merece respeito. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à frota aérea pelo excelente trabalho realizado. Se fosse uma empresa, eu já estaria a caminho do departamento de contabilidade para ver se consigo um bônus especial. Ao contrário das informações que recebemos da inepta Agência Conjunta de Inteligência dos Comandos do Exército e da Marinha. Estas são informações atualizadas e garantidas pela frota aérea. E o mais importante, é extremamente confiável. Devo simplificar as coisas, murmura Tânia. Quando você precisa fazer suposições sobre fatos obscuros, o melhor é simplificá-los ao máximo. Não há necessidade de especular sobre as intenções da frota aérea. São forças amigas, pelo menos, então podemos descartar com segurança a possibilidade de nos fornecerem informações falsas. Nesse caso, é muito mais provável que esses dados sejam como parecem. Navios se movem, mas portos não. Portanto, a conclusão é extremamente elementar. Não é difícil derrotar um oponente que não consegue fugir. Vamos. Senhora. Sim, senhora. Esses policiais são da mesma unidade, mas suponho que a diferença em suas respostas reflita o tempo que estão comigo. Vais parece confusa e faz uma pergunta. Cerebracol reconhece que ela compreendeu. Minha ajudante percebe minhas intenções imediatamente. Ela me auxilia como uma esposa de longa data e agora é a própria compreensão encarnada. A frota aérea preparou o terreno para nós, então vamos seguir o seu exemplo. Avisem os submarinos. Tenente Cerebracol reúna as tropas. Entendido. Minha ajudante vai direto ao ponto, sem fazer perguntas. Ela é uma daquelas raras e excelentes assistentes. Ela corre direto para o quartel-general da unidade de submarinos sem reclamar uma única vez. Mesmo com a quantidade absurda de papelada que tenho lhe imposto desde que voltamos à base, sua paixão não diminuiu nem um pouco. Ela tem uma ética de trabalho exemplar, não há dúvidas. Tenho tido a sorte de ter um subordinado tão talentoso comigo desde a frente do Reno. Enquanto isso, pensa Tânia ao aceitar o olhar questionador no rosto sensato da Major Weiss. Será uma operação de longo alcance, portanto, se estenderá além dos limites da nossa área de operação atual. Se solicitarmos autorização para cruzar a fronteira, conseguiremos a tempo? Seu receio implícito é de que o inimigo possa escapar durante esse período. Como meu vice-comandante, Weiss desempenha um importante papel de advogado do diabo. Quando estamos prestes a tomar alguma decisão, ele expressa hesitações bastante racionais. Ele dá ótimos conselhos, chegando até mesmo a instar diretamente os oficiais superiores a serem cautelosos. É uma boa observação, Major Weiss. Se vamos realizar um ataque, precisamos atingi-las durante esse curto período antes que eles possam se mover. É verdade. Tânia concorda com a cabeça. Ela também quer fixar o navio antes que ele se mova. Não, eles precisam fixar o navio antes que ele consiga se mover, ou tudo isso será inútil. Não seria nenhuma brincadeira se fossemos até lá preparados para uma incursão e encontrássemos um ninho vazio. Então temos que seguir o antigo ditado de que os soldados valorizam a pressa insensata. Ela olha nos olhos azuis dele para que ele entenda. Você entendeu, não é? Solicitar autorização para cruzar a fronteira? Isso está fora de questão. Não podemos perder tempo com procedimentos administrativos indiretos. Considerando o risco de vazamento de informações, agir por conta própria parece ser a resposta certa neste caso. Agindo por nossa própria conta e risco, podemos reportar diretamente ao Estado-Maior, mas se deixarmos a área de operação sem permissão, eles podem dizer que é puramente arbitrário. É verdade. Tânia concorda mentalmente com a cabeça. Ainda assim, ela se sente compelida a apontar outra coisa. Para os comandantes, ou provavelmente para todos os oficiais, agir por conta própria é seu dever. Isso me traz boas lembranças, coronel. Todos, inclusive Cerebracol, que havia saído correndo, tinham essa frase martelada na cabeça na academia. Mesmo que a comunicação adequada seja um requisito absoluto na sociedade ou em qualquer organização no campo de batalha, as coisas frequentemente são diferentes das ordens ou das informações recebidas anteriormente. Por essa razão, para cumprirem suas missões, os oficiais devem tomar medidas que conflitem com suas ordens quando necessário. Precisamos considerar o objetivo das ordens que nos foram dadas, certo? Você acha que o Estado-Maior e os comandos do Exército e da Marinha queriam que nós o afundássemos? Sim, quero. Major Weiss, não quero que sejamos o tipo de ineptos que se apegam à formalidade das ordens que recebemos nessas circunstâncias. Mesmo que tenhamos sido enviados aqui para deter o navio, devemos inferir que nossa missão é trabalhar com os submarinos para afundá-lo. O Rabugento 2 diria, são ordens de Napoleão e continuaria avançando de forma absurda. Mas veja da Volt 3 ou Desaix 4. Eles ignoraram a grande autoridade das ordens de Napoleão, porque ela era essencial para alcançar o objetivo por trás da ordem. Você precisa entender o objetivo das ordens e, se necessário, alterar o método de cumprimento de acordo com seu próprio julgamento. Isso é o que significa agir por conta própria, e é um dever de um oficial. Só os tolos que não pensam por si mesmos seguem ordens, cumprem-nas fielmente e depois se lamentam quando falham. Esse é um trabalhador verdadeiramente inepto. Provavelmente deveria ser fuzilado. Então, em obediência às nossas ordens, vamos lá. Tenho certeza de que os submarinos não são tão covardes a ponto de se esconderem e se recusarem a sair quando seu amigo de jogos, o tenente Cerebracol, é quem os pressiona. Mas, coronel, lembre-se do que estamos falando.
Podemos ter recebido alguma margem de discricionariedade, mas acho que abandonar a formalidade do distrito é uma questão um pouco mais complexa. Não é perigoso levar isso na brincadeira? Certamente a questão será o distrito. Mas por outro lado, se esse for o único obstáculo, então provavelmente seria mais útil encontrar uma maneira de lidar com ele. E é exatamente por isso que encontrei uma maneira. Para resumir, já temos a resposta. Leiam as ordens do Estado-Maior. Eles nos ordenaram. Acima de tudo, interceptemos aquele navio de transporte inimigo. Acima de tudo, era apenas uma frase no documento. A exegese pode ser árida para a maioria dos leitores, mas tudo depende de como você a utiliza. Se você ler nas entrelinhas, a liberdade com que você pode agir aumenta rapidamente. Embora esteja a um passo de uma interpretação ampla, se você puder apresentar seu raciocínio, então tudo estará perfeito. É uma ordem que diz para atingir o objetivo acima de tudo. É óbvio que o objetivo é afundar aquele transatlântico, e a localização do nosso alvo é clara. Agora, nessas circunstâncias, faz algum sentido recuar por consideração ao distrito? Não. Um brilho de compreensão surge em seus olhos enquanto ele acena com a cabeça. Temos ordens expressas para fazer isso, acima de tudo. É impossível pensar que devamos nos preocupar com a área de operação. Afinal, foram os superiores que deram as ordens. Mesmo que reclamem depois, sem dúvida não será um problema. Quer dizer, Tânia declara com convicção em seus pensamentos. Weiss, o homem sensato, concorda. O motivo pelo qual ouço a opinião dos meus subordinados é que quero um ponto de vista externo. Assim tomo uma decisão cuidadosa com base nessas informações. Se não houver nenhum problema, então este é um momento que exige uma ação ousada. Ótimo, então vamos partir como cães fiéis. Vamos cumprir a missão que o Estado-Maior nos deu. Ser membro da sociedade, fazer parte de uma organização, do trabalho, é assim. Mas tenho pessoas boas que me apoiam. Provavelmente é raro ter a oportunidade de se dedicar ao trabalho com colegas tão orgulhosos e profissionais. A beleza funcional de uma organização que se une para atingir um objetivo. Não é uma expressão de que eu goste, mas suponho que se estivermos prestando homenagem aos clássicos, a mão invisível de Deus seja uma descrição bastante apropriada. Agora, Major Weiss vai encontrar o Tenente Grants. Assim que o Tenente Cerebriacol voltar, elaboraremos nosso plano. Imagem. Noite de 7 de outubro de 1926, território da Federação, base de Novo Como. O homem conhecido como Coronel Miquel moveu lentamente o cigarro que tinha na boca em direção ao isqueiro. Não era como se ele estivesse fumando uma marca particularmente boa. Era a mesma ração de sempre de tabaco barato. Mesmo assim, tabaco era tabaco, e ele tinha a liberdade de fumá-lo. Enquanto Miquel tivesse essa liberdade, não tinha do que reclamar. A modesta liberdade de encher os pulmões com fumaça de cigarro barato era o paraíso comparado ao gulag. Enquanto exalava a fumaça roxa, Miquel refletia sobre a estranheza do destino. Já haviam se passado alguns meses desde que ele fora libertado do campo de concentração e seu registro militar, supostamente apagado, fora restabelecido. A guerra contra o Império estava mudando o destino de Miquel de maneiras que ele jamais imaginara. Tinham-lhe tirado o orbe, mas depois o exército deu-lhe um novo modelo. Ele nunca pensou que voltaria a voar, mas o céu voltou para ele. Ele havia se desgastado, suportado os tratamentos mais cruéis, mas a pátria ainda precisava dele. Só podia ser uma bênção de Deus. Dizer que ele não tinha nenhum problema com o Partido Comunista seria mentira. Seus amigos desabaram no chão, no frio cortante. Seus corpos congelados que não sobreviveram até o amanhecer, seus rostos sofridos. Não havia como dizer para ele esquecê-los. Mas mais importante ainda, ele era um soldado da Federação. Ele havia jurado lealdade à sua pátria, então, se podia lutar por ela, não podia comprometer suas prioridades. Assim, ele acolheu de bom grado a decisão dos comunistas de reformar as unidades de magos, desde que seus amigos recebessem cargos. Por isso, ele reprimia sua antipatia pelos membros do partido, mesmo que eles fossem mais parecidos com o diabo do que o próprio diabo da Bíblia. Mas, ele observou a situação com calma, quase com desdém. Devem ter nos convocado porque estão perdendo. A derrota faz com que os estados ajam sem se importar com as aparências. O status dos magos leais ao regime anterior era tão baixo que eles corriam o risco de serem exterminados se não fosse por esta situação. Foi por isso que, apesar de ter seu alistamento restabelecido, ele jamais esperou que as circunstâncias por trás de suas ordens fossem explicadas em detalhes. As ordens que o querido partido lhe deu faziam parte de um plano muito mais bem elaborado do que qualquer mero soldado poderia imaginar. Ele não tinha como pedir explicações para cada detalhe. Contanto que tivessem seus motivos e as coisas tivessem que permanecer confidenciais, todos concordaram que tudo o que precisavam fazer era cumprir as missões que lhes foram dadas. Eles não queriam voltar para o Gulag. Bem, vamos reformular isso. Eles hesitaram em expressar suas queixas abertamente. Essa atitude insensata colocaria em perigo não apenas a eles mesmos, mas também seus amigos e familiares. Havia coisas boas e ruins em saborear sua liberdade com um cigarro. Os policiais ao lado dele pareciam bastante relaxados enquanto fumavam. Coronel, tem certeza de que não há nenhum engano quanto às ordens que nos foram dadas? Use, camarada. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo. Dê desculpe, camarada coronel. Ele acenou com a cabeça para seu subordinado desatento e, sem dizer uma palavra, colocou a mão em seu ombro. Ele conseguia entender a impaciência deles. Até mesmo uma ordem para ficar de prontidão poderia deixar inquietas as pessoas que haviam passado um tempo em um campo de concentração, pois significava que seu futuro era incerto. Que crueldade sem sentido aqueles guardas sádicos do campo devem ter infligido apenas para humilhá-los. Aqueles que estiveram no Gulag tornaram-se extremamente sensíveis aos sentimentos gerados por um futuro incerto. Embora tivessem sido libertados, reintegrados ao serviço militar e integrados como uma das raras unidades de magos em serviço ativo no exército da Federação, eles não conseguiam relaxar nem por um momento.
Aos olhos dos comunistas, o batalhão era um bando de potenciais traidores do tamanho de um batalhão. Como antes, eles estavam sob vigilância, e não seria estranho que fossem eliminados por capricho a qualquer momento. Mas mais recentemente isso começou a mudar. A melhora no tratamento os deixou intrigados. Em sua unidade, especulava-se que tivesse a ver com o agravamento da situação da guerra nas linhas principais. Depois, eles nem foram enviados para as linhas principais, mas sim para o norte. E, em seguida, receberam ordens para ficarem de prontidão. O próprio Miquel havia investigado bastante, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Em outras palavras, devia ser a vontade de alguém tão importante que subordinados como ele jamais se envolveriam. Mas ele simplesmente não sabia por quê. A pátria estava em crise, então era estranho que eles não tivessem sido alocados às linhas principais. A princípio, ele se perguntou se não confiavam neles. Mas, nesse caso, o oficial político designado para eles era bizarro. Aquele que os vigiava era de uma estirpe muito diferente dos que tinham tido antes, do grupo central. Seria possível que ele não tivesse sido enviado para reforçar a vigilância, mas sim para encaminhá-los a outro lugar? Esse era o tipo de boato que o comandante do batalhão, Miquel, tinha que desmentir dia após dia. Todos pensavam que este dia seria como os outros. Se ao menos pudéssemos mostrar a eles para que servimos. Acho que estou dando voltas em círculos. A ideia de que a guerra era uma saída que levaria ao futuro era pior. Usar as dificuldades da pátria como meio de alcançar sucesso pessoal era deplorável. Mas quando pensava nas famílias que ainda estavam no campo, sentia que precisava ter um desempenho pelo menos bom o suficiente para que elas fossem libertadas. Queria dar aos filhos de seus homens e às suas famílias uma vida normal. Quero preservar o futuro. Para Miquel, esse era o dever de um adulto. Era uma lógica que nem mesmo a guerra conseguia abalar. Foi por isso que ele acreditava nisso. Precisamos que eles tenham uma boa opinião sobre nós. Quando um dos oficiais subordinados a ele entrou correndo na sala de fumantes para informá-lo de que o estimado comissário do Comando Central o havia chamado, não foi surpresa que ele esperasse que fosse uma oportunidade. O comissário o recebeu assim que ele pôs os pés nas instalações de comando, como se o estivesse esperando, e seu rosto estava estranhamente tenso. A simples visão dele sem seu sorriso misterioso foi suficiente para provocar nele um espanto muito natural. Camarada soldado, eu estava esperando por você. Antes de entrar em detalhes, ofereceu-lhe uma cadeira. Como em, por favor, sente-se. Miquel pensava que o comissário político era praticamente de outra raça, alguém que nada o perturbava. Mas agora, visivelmente nervoso, ele oferecia a Miquel uma cadeira de forma subserviente? O membro do comissariado para assuntos internos? Agindo dessa forma com um homem que era seu inimigo na luta de classes? Gostaria de um pouco de chá, camarada coronel. Sua mente estava em branco. Chá. Certo. Não precisa ficar tenso, só gostaria de lhe dizer uma coisa. É verdade que sou um oficial do partido e você é um militar de carreira com muitos anos de experiência, mas não estamos nós, camaradas, lutando juntos contra o inimigo da nossa pátria? Camarada coronel, acho que poderíamos tomar um chá juntos. A proposta tornou difícil dizer a ele o quão estranho aquilo parecia. Esses oficiais políticos, pensou Miquel com um sorriso irônico. Deve haver um jeito melhor de eles conversarem. São ótimos em intimidar os inimigos, mas quando se trata de conquistar aliados, não tem a menor ideia do que fazer. Aparentemente, ele tinha uma falha crucial que era difícil de esconder. Eu ficaria feliz em me juntar a você, camarada comissário político. Mas pensei que talvez houvesse algo sobre o qual você quisesse conversar comigo? Você sabia, camarada coronel. Teria sido fácil cuspir. Como eu poderia não cuspir? Mesmo sem as palavras floridas, ele percebeu imediatamente. Afinal, a expressão normal do homem, que lembrava uma condescendência contida, havia assumido um tom bajulador. Como alguém que viveu sob o jugo de outros durante todo esse tempo, Miquel teve que perceber isso, mesmo que não quisesse. Não há maior felicidade para um soldado do que ser útil aos seus camaradas e ao seu partido. Seja lá o que for, camarada comissário político. Que absurdo trabalhar para um partido em que não acreditava. Isso fazia querer lamentar. Senhor. Certamente até o senhor, embora talvez se encolhesse de vergonha, o perdoaria por alguns truques necessários para sobreviver. Então, isso era a proteção e o perdão do senhor? O comissário político começou a falar como se uma represa tivesse se rompido. Muito bem, camarada coronel, permita-me consultá-lo. Acabamos de receber ordens especiais de Moscou. São instruções da mais alta prioridade do Comitê Central. Ordens especiais de Moscou? Camarada comissário político, eu não fui notificado. Ele protestou, afinal, era o comandante do batalhão. Claro, ele sabia o quanto Moscou confiava pouco neles. Isso deixava enojado. Mas se eles iriam receber uma missão tão importante, ele gostaria de estar se preparando com bastante antecedência. Peço desculpas, mas era ultra-secreto, e eu só fiquei sabendo agora. Alto segredo? Sim, é necessária uma escolta, camarada, e você e seus camaradas receberam ordens para providenciá-la. Segundo Moskva, trata-se de uma nave civil da comunidade polaco-lituana e vocês devem coordenar sua defesa com os magos navais da comunidade polaco-lituana a bordo. Um navio civil da Commonwealth. Não era o partido que os amaldiçoava como peões desprezíveis do imperialismo burguês há apenas alguns anos? O navio civil de lá está visitando uma base naval no norte? E Moscou está nos dizendo para protegê-la? Isso não parecia nada provável. Não, a verdade absurda o atingiu em cheio. Você está dizendo que Moscou tem encomendas especiais para nós? Camarada coronel, esta é uma missão da maior importância. Tenho certeza de que o partido e a pátria têm grandes expectativas em relação a nós? Vamos nos empenhar para atendê-las juntos. O sorriso sinistro do comissário político ao estender a mão irritou Miquel. Moscou, os membros do partido, nenhum deles nos dava atenção há alguns meses. E agora eu devo ser camarada desse cara com um sorriso gélido. Que reviravolta dramática do destino. É surreal clichê, na verdade.
E que outras palavras existem para descrever isso? Quem disse, a verdade é mais estranha que a ficção, acertou em cheio. Claro, mas na verdade, estamos apenas escoltando um navio civil? Mas afinal, qual é a dessa história de escoltar uma embarcação civil? Que diabos eles estão nos dizendo para proteger? Desde sua libertação, Miquel vinha se esforçando ao máximo para coletar informações. Mas era impossível que os jornais publicados pelo partido contivessem a verdade e as notícias tal como foram apresentadas. Ler nas entrelinhas para descobrir o que não havia sido escrito não era tarefa fácil. Se não for confidencial, gostaria que me dissesse. Parece-me um pouco excessivo. Os passageiros ou a carga são assim tão valiosos? Fomos posicionados no norte, uma região relativamente tranquila, apesar das linhas principais terem entrado em um impasse. Eu pensava que a única razão pela qual a central enviaria um comissário político detestável para cá seria para se livrar dele, mas aparentemente eu estava enganado. De repente ele ficou muito curioso para saber o que lhes estava sendo confiado. Deve ser uma carga considerável. Sim, sem dúvida é valioso, mas comparado ao público-alvo real dos seus serviços, sua carga provavelmente não é tão importante. O que isso quer dizer? Perguntou-se Miquel, mas o comissário político continuou falando. Queremos que você trate esta missão defensiva da mesma forma que trataria uma missão no espaço aéreo sobre a capital. Mantenha-se vigilante. Eu entendo que estamos escoltando uma embarcação civil, mas simplesmente não compreendo. Para começar, mesmo que nos digam para proteger um navio, só consigo imaginar o que deveríamos fazer na prática. Nesse caso, tive que lhe dizer que simplesmente não podemos fazer o que não podemos. Miquel continuou. Não temos treinamento em navegação marítima e, além disso, nossa unidade não possui doutrina antissubmarino. Não acho que seremos uma escolta de comboio útil. Ah, mas Moscou não está pedindo que você realize uma escolta marítima ou de comboio. A resposta o deixou confuso. Até onde Miquel sabia, os navios navegavam pela água. Se a ordem era escoltar o navio, as únicas possibilidades que ele conseguia imaginar eram sobrevoar o comboio ou navegar ao lado dele. Ele nem sequer tinha familiaridade com a marinha, para começar. Camarada comissário político, o senhor está sendo muito vago. Sei que não sou versado em assuntos marítimos, mas agradeceria se pudesse explicar. Não vamos ficar responsáveis pela guarda do navio de transporte? Você está correto, camarada coronel. Não entendo o contexto disso. Miquel estava prestes a inclinar a cabeça quando as próximas palavras do comissário o confundiram ainda mais. Mas não se trata de um comboio. O que estaremos protegendo é um único e enorme navio de transporte de nacionalidade da Commonwealth. A pergunta escapou-me ao ouvir essa notícia. Estamos mesmo a disponibilizar uma força de vigilância tão poderosa para um único barco? Navegar sozinho? Isso é extremamente imprudente. Ouvi dizer que submarinos imperiais estão à espreita. Que coisa perigosa de se fazer. Ha. Você tem razão. Em circunstâncias normais, tenho certeza de que seria verdade. No entanto, camarada coronel, este navio deve navegar sozinho. Ao contrário do que se possa pensar, essa é provavelmente a opção mais segura. O quê? Quando Miquel estava prestes a inclinar a cabeça em confusão, o comissário prosseguiu hesitante. O navio foi atacado por uma poderosa unidade aérea de magos imperiais e mesmo assim conseguiu romper as defesas, o RMS Queen of Anjou, codinome Rainha do Mar. Atualmente é o maior transatlântico do mundo. O RMS Queen of Anjou? Esse é um nome que eu não conheço. Embora eu suponha que já devesse ter ouvido falar dele, já que é o maior navio do mundo. É novo, fez sua viagem inaugural há apenas alguns anos. Pode não ser muito conhecido na Federação. Há alguns anos. De qualquer forma, seria ótimo se você não pudesse se preocupar com isso. Ah, foi então que Miquel zombou de si mesmo internamente por ser tão estúpido. Claro que o comissário político teria dificuldade em dizer isso. Sua viagem inaugural foi há alguns anos. Foi nessa época que estávamos no Gulag, aprendendo até onde podíamos ir antes que nossa humanidade se quebrasse. Ele foi forçado a relembrar como eles eram incapazes de obter qualquer informação sobre o mundo exterior. Um silêncio um tanto constrangedor pairou no ar. Mas nem tudo eram más notícias para o coronel Miquel. Ao mesmo tempo, ele sabia com certeza que um vento favorável estava soprando. Superei esse mal-entendido infeliz e sou grato por o partido agora ter um lugar para nós. Miquel estava desesperado. Se tudo corresse bem, poderia conseguir uma promoção. Parecia uma oportunidade. Mas a oportunidade não era gratuita. Se falhasse nessa missão especial em Moscou, ele e até mesmo sua família não escapariam impunes. Por outro lado, se ele conseguisse, talvez lhe permitissem recuperar o que tanto lhe fazia falta. Embora estivessem sendo tratados melhor, sua família ainda estava no campo. Se ele pudesse proporcionar uma vida normal para eles com isso. Sem querer precipitar as coisas, mas gostaria de saber os detalhes da missão. Por favor, conte-me. Não esperaria nada menos de você, camarada coronel. Sua resposta é encorajadora. Miquel não estava nada entusiasmado com a perspectiva de ser tão explorado por esse comissário político que sorria para a própria sorte. Mas Miquel sabia por experiência própria que não se devia criar inimizade sem motivo. Ele deu ao comissário um sorriso vago e concluiu que não seria corrompido até a medula apenas por um aperto de mãos. Se não apertasse a mão do diabo e bebesse vodka com ele, jamais duraria até a volta do senhor. Está danificado, mas ainda pode navegar. Foi assim que chegou à nossa base naval. No entanto, continuou ele com a voz disfarçando o desgosto, os efeitos do ataque imperial não podem ser ignorados. Os ataques visaram o convés e o motor, portanto os danos são profundos. Nossos camaradas na base estão trabalhando o mais rápido possível para consertá-lo, mas dizem que certamente levará alguns dias. Tenho uma pergunta. O RMS Queen of Anjou transportará coisas de que precisaremos no futuro? Sim, é isso mesmo. Talvez fosse verdade o boato de que o chamado Lado Oeste estava nos enviando equipamentos militares.
peças industriais e uma tonelada de suprimentos médicos para apoiar a luta feroz nas linhas principais. Surpreendentemente, talvez seja melhor não ignorar esses sussurros insignificantes. Por essa razão, devemos garantir proteção total. Essa é a missão especial que você e seus camaradas devem cumprir perante a direção do partido. É uma honra imensa corresponder às expectativas do partido. Mas, camarada comissário político, o que significa proteção total? Era incomum especificar um único navio e enviar um batalhão de magos. Qualquer um imaginaria que havia uma pegadinha. Quanto a Miquel, ele entendia que precisavam proteger o RMS Queen of Anjou, que o lado ocidental estava enviando. Mas ele não entendia a repetição específica e a ênfase na palavra completo. De certa forma, era uma pergunta razoável para ele ter como soldado. Para o comissário político, a necessidade de perfeição era óbvia. Mas, embora estivesse profundamente arrependido, não deu mais explicações. É o coração da nossa linha de abastecimento marítimo. Camarada coronel, aconteça o que acontecer, queremos que o senhor a defenda até o fim. Isso foi tudo que o comissário político pôde dizer, dada a sua posição. Nesse sentido, sua resposta poderia ser considerada conscienciosa. Dito isso, como membro do Comissariado para Assuntos Internos, ele sabia. Ele sabia o que o camarada Loria faria com qualquer um que falhasse. Ele sabia que o Comissariado para Assuntos Internos não hesitava em transformar uma pessoa do presente em uma pessoa do passado. E sabia o quão incrivelmente implacáveis eram as figuras-chave em tempos de guerra. Por isso, o trabalho tinha que ser feito com perfeição. Em outras palavras, não pegue leve. Faça o que for preciso. Devolva para Commonwealth sem deixar que sofra mais um arranhão? Exatamente, camarada coronel. Moscou. O Comissariado para Assuntos Internos e o camarada secretário-geral Joseph esperam que nossos estimados amigos estrangeiros tenham uma viagem tranquila de volta para casa. Embora o verdadeiro significado das exortações horríveis e repetitivas do comissário político não tenha chegado ao coronel Miquel, elas foram suficientes para lhe dar uma sensação de crise e fazê-lo perceber a importância da missão. De certa forma, pode-se dizer que os dois concordaram em algo pela primeira vez. Entendo. Agora compreendo muito bem os desejos de Moscou. Uma vez que o comissário político disse isso, que outra escolha Miquel tinha na federação se não aceitar? No partido, nada era mais importante do que os desejos de Moscou e do camarada secretário-geral Joseph. Pelo menos não lhe disseram para morrer, então provavelmente não lhe era permitido reclamar. E assim, naquele dia, o coronel Miquel parou em frente ao seu batalhão e gritou: camaradas, é como vocês ouviram. Nosso papel é sermos cães de guarda. Fiquem perto do navio até que ele retorne em segurança para casa. Sim, senhor. Imagem. No mesmo dia, em águas próximas ao território da Federação, a unidade de submarinos do Exército Imperial foi enviada para o Mar do Norte, a comandante U-152. Coronel von de Gurechaff, eu sei que não me cabe dizer isso, mas, o senhor está falando sério? A tenente-coronel Tânia von de Gurechaff fica surpresa ao ser questionada sobre isso tão repentinamente. A unidade de magos, apertada dentro da U-152, era composta por 3 companhias de pessoal. Ela pensou que eles odiariam ficar espremidos naquele espaço pequeno, mas eles aceitaram tão facilmente que ela não havia prestado atenção suficiente. Ela presumiu que a tripulação do submarino seria cooperativa. Estou com dificuldades para entender a intenção da sua pergunta, Capitão von Safraft. O que o senhor quer dizer? Não há nada mais irritante do que ter sua determinação questionada repetidamente. Para a tenente-coronel Tânia von de Gurechaff, uma decisão é uma decisão. Uma vez que ela se decide, mesmo que um Deus terrível esteja em seu caminho, ela abrirá caminho à força se necessário. Não. Após um momento de reflexão, ela corrige graciosamente seu erro. Se um Deus terrível se colocar no meu caminho, terei o maior prazer em reduzi-lo a pedacinhos. Vocês vão mesmo atacar a base naval? É isso que venho dizendo o tempo todo. Não há problema algum em o capitão von Safraft questionar minha sanidade. Respeito seu livre-arbítrio. Tânia poderia argumentar veementemente que ele a compreende mal, mas não tem intenção alguma de interferir nos pensamentos e crenças de um oficial da Marinha da mesma patente que ela. Isso é o que significa ser liberal. Mas Tânia reconhece que há um ponto que seu dever exige que ela defenda. As coisas que precisam ser ditas devem ser ditas. Com todo o respeito, capitão, trata-se da vontade do Alto Comando Supremo e do Estado-Maior. Não creio que tenhamos liberdade para ter uma opinião. Você tem razão. Não posso discordar. Mas ele sorri ironicamente e sai de frente do periscópio. Então, casualmente, empurra uma caixa de madeira para o espaço. A marinheiros do U-152, quando esta guerra terminar, vocês deveriam se dedicar ao setor de serviços. Ele deve ter percebido que era impossível uma criança olhar pelo periscópio. É exatamente o tipo de coisa que eu esperaria da Marinha. Eles valorizam pessoas sensatas. Dê uma olhada nisso, coronel. Tudo bem. A lente superior é telescópica. A tecnologia ótica do Império mantém sua louvável confiabilidade mesmo em mar aberto no Mar do Norte. Dito isso, ainda é apenas um periscópio. Você consegue enxergar? Sem querer ofender, mas imagino que não. Claro, o periscópio do U-152 está devidamente mantido e totalmente funcional. Existe apenas um limite fundamental para o que ele pode fazer. Na realidade, a visibilidade é péssima e tudo que ela consegue ver é uma névoa. Você tem razão. Mas não é só porque eu tive que ficar na ponta dos pés para olhar, pergunta ela, descendo da caixa irritante com a expressão mais séria que consegue. Ela não vai subestimar o conhecimento de um especialista e tomar uma decisão sem consultar a opinião do capitão von Safraft ou de alguém da tripulação. Acho que estou esperando que talvez um submarinista com bastante experiência tenha uma perspectiva diferente. Desculpe, mas devo desapontá-lo a ponto. E então,
Bem, temos a confirmação de que a princesa do mar está na base. Só que não sabemos mais nada. Que coisa desagradável da parte dele. Ele simplesmente deu de ombros e disse, acho que nos deram um susto. E no entanto, como ele se comporta de forma natural e espontânea. Ou talvez devêssemos dizer que combina com ele. Mesmo que a Marinha Imperial seja um grupo bastante rígido. Ou talvez todas as unidades de submarinos sejam assim. Para o bem ou para o mal, os submarinistas geralmente não estão sujeitos a convenções. Bem, se eles conseguem fazer o trabalho deles, tudo bem. Se eles seguem o mínimo das regras, então um observador externo não tem realmente o direito de reclamar. E não sabemos onde está o inimigo. Nós, submarinistas, gostamos de esperar a nossa oportunidade para então atacar. Francamente, preferimos ser cautelosos. O que você diz certamente faz sentido. Mas as informações que recebemos da frota aérea provaram ser muito mais úteis do que as que obtivemos da Agência de Inteligência Conjunta dos Comandos do Exército e da Marinha. Pode-se dizer que agora é a nossa chance. Devemos tomar a iniciativa e atacar. Não posso negar isso, mas provavelmente estão de olho. Eles provavelmente nem imaginaram que magos se infiltrariam por lá em um submarino. Ataques furtivos são um método clássico, mas isso porque são muito úteis. Mesmo Pearl Harbor 5 foi, logicamente falando, uma aposta arriscada que nunca deveria ter dado certo. Ou pense nas operações de submarino para entrar em Scapa Flow. 6. Para ser justo, as unidades de bombardeiros britânicas que na época em que a Luftwaffe 7 estava ativa e em plena atividade, romperam a barreira aérea nazista e bombardearam Berlim de forma hostil, demonstraram habilidade e bravura louváveis. E não me oponho a reconhecer a bravura dos comunistas, mas eles estão cometendo um erro estrutural. O incidente no aeroporto internacional da Praça Vermelha é um ótimo exemplo. Aprendemos isso quando atacamos Moscou. Eles são ótimos em teorias da conspiração, mas nem sempre são perfeitos quando se trata de assuntos sérios. Outro exemplo é o caso de Incheon, quando o centro de transporte estratégico que deveria ter sido defendido com firmeza, não foi defendido. Vamos pegar o inimigo de surpresa. É um truque antigo, mas é assim que se sabe que funciona. Atacá-los com o método tradicional não seria tão ruim, seria? Tânia acrescenta que a melhor maneira é a que já foi testada e comprovada. Claro, não quero desmerecer os métodos corretos e ortodoxos. Tenho certeza que não. Fazer as coisas da maneira ortodoxa é o melhor, se possível. Tudo o que ele está dizendo faz sentido, mas Tânia precisa perguntar algo. Posso te perguntar uma coisa diretamente? O capitão von Safraft faz um sinal com os olhos para que ela continue, e Tânia lhe dirige uma pergunta bastante insolente. 30 nós pode ser uma velocidade incrível, mas se o ponto de saída for conhecido, até mesmo uma novata em operações navais como Tânia pode elaborar diversos planos. Por que as unidades de submarinos ou a marinha não estavam agindo? Se você sabe que o navio está no porto, não pode simplesmente emboscá-lo com os submarinos aqui? Você já identificou em qual porto ele está, certo? Claro que consideramos isso. Consideramos uma emboscada, um ataque de matilha de lobos e também uma operação de minagem, onde plantamos um campo ao longo do seu percurso previsto. Esta é apenas a opinião de um amador, mas nenhum desses métodos parece tão ruim. Esses são os métodos ortodoxos. Eles aproveitam ao máximo as propriedades específicas dos submarinos. Os submarinos imperiais liderados pelo U-152 deveriam ser capazes de fazer essas coisas. Sim, se fossem possíveis, não seriam ruins. Se fossem possíveis. Há muitas nuances envolvidas aqui. Estamos falando das opções básicas ao conduzir uma operação de ataque a um comércio. São formas completamente normais de usar submarinos. Francamente, ela não consegue se livrar da dúvida de por que seriam impossíveis. Os submarinos não foram originalmente projetados especificamente para fazer essas coisas. Há algum problema? Se não se importar, gostaria de saber qual é. Claro. Bem, primeiro, o plano de usar submarinos para construir uma barreira anti-minas foi por água abaixo quando uma unidade que quase afundou protestou veementemente. O que diabos aconteceu? Sim, mas a unidade inteira quase afundou? Construíram um campo minado para se defenderem de submarinos? Não deveriam ter forças suficientes para construir um campo minado capaz de impedir que todos os submarinos navegassem pelo Mar do Norte. Então ela diz intrigada. Pelo que li no relatório, a Federação não é muito boa em combater com minas. O que ouvi dizer é que eles estão se mantendo bem perto da costa. Sim, está tudo correto, coronel. O capitão von Safraft esboça um sorriso com um toque de ironia. Mesmo assim, ele não está menosprezando as informações dela. Então, qual é o problema em travar uma guerra de minas? Pelo que sei, somos a única potência que tenta realizar guerra de minas no Mar do Norte. E esse é exatamente o problema. Quando Tânia busca uma explicação com o olhar, o submarinista debocha enquanto compartilha seus problemas. Os sensores das novas minas magnéticas têm um defeito crítico. Nessas altas latitudes e nessa área rica em recursos minerais, o magnetismo é particularmente forte, entende? Não podemos esperar que esses dispositivos de detecção de lixo funcionem corretamente nesses níveis. Quer dizer que eles não disparam? Pelo contrário, é terrível. Diz ele, e embora esteja sorrindo, uma tensão e um cansaço transparecem em seu rosto. Por que esse capitão de submarino, que se vangloria de não temer nada, pareceria tão estressado? O que aconteceu? Ela não consegue conter a curiosidade. Se eles decolarem, é melhor do que se não decolarem, certo? Mesmo que decole antes do previsto, é menos problemático do que se falharem completamente, não é? Se eles não estivessem explodindo em momentos em que realmente não deveriam, talvez. Ela tem a sensação de já ter ouvido isso antes. Ao pensar a respeito, lembra-se de que os submarinos aliados que tentavam destruir a frota da Aliança Entente tiveram problemas com torpedos que explodiram prematuramente. Quer dizer que elas explodem antes mesmo de as naves inimigas chegarem perto? Não. Nada tão encantador quanto isso.
Os gatilhos são excessivamente sensíveis. Por incrível que pareça, eles reagem aos submarinos. Para os reservas. Sim, eles quase foram afundados pelas minas que eles mesmos colocaram. Nunca deveríamos ter tentado lutar com minas. Por um instante, ela não entende o que o capitão von Safraft acabou de dizer. Ela duvida do que houve, e seu queixo cai ligeiramente. Eles não seriam capazes de realizar um ataque surpresa como esse. É incrível, essas coisas até respondem à assinatura magnética do U-152. Isso me faz pensar seriamente se agentes da inteligência da Commonwealth se infiltraram em nosso departamento de desenvolvimento de explosivos submarinos. As minas magnéticas funcionam reagindo a sinais magnéticos. Em teoria, os submarinos também possuem sinais magnéticos. Mas isso não significa que elas têm mecanismos de segurança para evitar explosões? Como é possível instalá-las se o próprio barco provoca uma reação? E além disso, os fusíveis dos torpedos estão podres. Desculpe minha ignorância, mas eles ainda não consertaram isso? Pergunta Tânia, completamente surpresa. Ela tinha visto um torpedo disparado por um submarino em uma operação nesse mesmo Mar do Norte explodir prematuramente, mas sentia que isso havia acontecido há muito tempo. Em relação aos problemas mecânicos, a impressão de Tânia é que os produtos manufaturados do Império são confiáveis, que ainda hoje é possível para o Império, com sua força nacional, continuar produzindo bens industriais de alta precisão. Mas as armas navais do Império, como torpedos e minas, continuam apresentando falhas vergonhosas. Fizemos progressos desde então. As coisas melhoraram. É assim que se sente um choque verdadeiro. Será que a definição de melhor mudou de melhorou para piorou enquanto eu não estava olhando? Melhor. Ela quase diz, isto é. Mas engole as palavras porque seriam muito rudes. Mesmo assim, isto é demais. As unidades de submarinos são a parte mais ativa da Marinha Imperial. E as armas principais que lhes estamos a dar são defeituosas? As coisas realmente melhoraram muito. Acredite em mim. De que maneira exatamente? É um segredo militar importante, mas tudo bem, eu explico. Os fusíveis de contato são mais ou menos. Pelo menos, se você acertar em cheio, eles explodem em mais da metade das vezes. Bem, se o ângulo de incidência for raso, é como atirar com o mesmo rifle de treinamento de sempre, mas... Tânia olha para ele boquiaberta e grita, incrédula. Espera aí. Você está dizendo que um impacto direto só explode metade das vezes? Falhas de ignição acontecem, claro. Ela sabe disso com certeza. Até mesmo os projéteis disparados pela artilharia às vezes falham. Alguns torpedos falham. Isso ela consegue entender. Mas para Tânia, o fato de que mesmo um acerto direto só dispara metade das vezes é completamente absurdo. E o capitão von Safraft continua em tom autodepreciativo, como se quisesse ver essa reação dela. Nós adoramos os fusíveis de contato em comparação com os outros. Desculpe, mas será que existe algo pior? Existe isso. Há um problema com o mecanismo de controle de profundidade, então não podemos direcionar torpedos para atingir diretamente navios com calado raso, especificamente navios como contratorpedeiros e outros do tipo. A triste constatação de que os submarinos não têm como combater destroyers, mesmo sendo eles próprios tão vulneráveis. Eles nem sequer conseguem torpedear seu inimigo natural, aqueles navios de escolta que espalham minas por toda parte. Isso nos deixa com nossos queridos disparadores magnéticos como nossa esperança. Mas, devido à alta latitude, continuamos tendo problemas com eles. No Mar do Norte, se nossa única opção são os disparadores magnéticos, temos uma chance maior de sobrevivência se ficarmos quietos e desviarmos das cargas de profundidade. Com licença, Capitão von Safraft. Não há palavras para descrever as circunstâncias em que as unidades de submarinos se encontram. Estou impressionado por vocês terem conseguido continuar lutando. Obrigado, Coronel von de Gurechaff. É a compreensão, não a pena, que é insubstituível. Mesmo assim, posso desabafar sobre uma coisa? Tânia acena com a cabeça em sinal de concordância, e o capitão começa a falar em tom de voz calmo. O mais desesperador de tudo é que, de repente, ela percebe. Todos na ponte parecem estar resistindo a algum impulso. A divisão de armamentos da Marinha insiste em afirmar que todos os problemas são erros operacionais. Eles estão convencidos de que seus torpedos são perfeitos. Ele dispara na ponte do U-152 comentando o quão ridículo isso é. Como prova, eles continuam nos garantindo que funcionaram em laboratório. Essa é a resposta deles para o fato de não funcionarem em combate. Estou completamente perplexo. Não consigo acreditar que vocês tenham que lutar uma guerra com armas que nem sequer têm certeza se vão funcionar ou não. Vocês estão sendo manipulados pelo ego dos desenvolvedores, minha solidariedade. Por favor, me deixem observar quando vocês carregarem os desenvolvedores nos tubos de torpedos. Desculpe, mas essa parte da diversão é restrita. Será uma festa apenas para submarinistas. Espero que compreenda. Hahaha. Não, faz sentido. Foi um pedido presunçoso. Eu agradeceria se você pudesse ao menos me dizer como foi. Pode contar comigo para isso, pelo menos. Eu poderia até imprimir um folheto e enviar para você. O prazer de impressionar os outros. É uma emoção proibida. Sim, entendo que forasteiros não devam se intrometer. Nesse caso, Tânia muda de assunto e traz a conversa de volta à realidade. De qualquer forma, agora entendo sua situação. Não é de admirar que os ataques de submarinos sejam tão desastrosos. Eu não tinha nada a ver com métodos ortodoxos. Não, Tânia se corrige. O plano da Agência Conjunta de Inteligência era que os submarinos desferissem o golpe final com torpedos. Em outras palavras, a informação sobre os defeitos ou não chegou até eles, ou eles não a consideraram importante. É estúpido, mas a Marinha Imperial, que se expandiu tão rapidamente, é péssima em solucionar problemas. Tornou-se uma organização completamente inútil. Está na hora de fazer alguns cortes. Mas a elaboração desse relatório só será necessária depois de lidarmos com isso.
No momento, tudo o que podemos fazer é observar, ou talvez disparar torpedos se tivermos sorte. Eu gostaria de apoiá-los no ataque à base, mas, por mais frustrante que seja dizer isso, não podemos. É uma grande ajuda da sua parte nos trazer até aqui. O 152 é um submarino, sabia? Não é um navio de transporte. Não resmungou o oficial de serviço na ponte. Enquanto não pudermos contar com as enguias, o 152 é um navio de transporte que se esgueira pelo mar. Para nosso grande pesar, embora tenhamos sido construídos para afundar navios de transporte, acabamos nos tornando um debaixo d'água em algum momento. É verdade, ela quer demonstrar empatia. Mas não há nada mais inútil do que culpá-los por problemas que não causaram. Tânia sabe que as pessoas na linha de frente frequentemente se sentem exaustas devido às exigências sistematicamente impossíveis feitas pela alta administração. Embora, em teoria, incentivar as pessoas seja uma boa prática de gestão organizacional. Seus imbecis que desconsideram o poder das palavras, sua escória que profere insultos. Seja a horda de aliados do Ser X ou apenas um bando de idiotas, que tudo isso se dane. Não, você é um excelente submarino de ataque. Você vai nos lançar, então acho que pode nos considerar algo como torpedos aéreos. Os porta-aviões também não atacam por si só. São apenas plataformas de onde se lançam os aviões a bordo. Mas será que alguns soldados subestimam porta-aviões como mero navio de transporte? Não, se tiver informações de inteligência adequadas. Hahaha, um torpedo que corta o céu? Sim, e você pode usar a palavra liberar da mesma forma que usa para torpedos. Percebendo a atmosfera mais tranquila a bordo do submarino, Tânia deixa seus lábios se curvarem lentamente em um sorriso encantador. Uma plataforma de mísseis balísticos também é uma embarcação temível. Chamar isso de parte da destruição mútua assegurada é bastante correto. Embora, neste momento da história mundial, a ideia ainda seja apenas uma teoria teórica. Você não acha isso algo? Os membros da tripulação que responderam com certeza provavelmente acham que é apenas uma historinha bonitinha. Mas até mesmo uma historinha bonitinha pode inspirar as pessoas a serem ambiciosas novamente. Apresentei as palavras ao general von Zetor como uma arma barata, mas, e se elas também puderem ser usadas para apoiar aliados? Logos, que poder! Talvez seja porque ela está pensando essas coisas? Tudo bem. Então pare de ficar emburrado por causa de uma missão de transporte e concentre-se em se preparar para lançar nossos torpedos aéreos. Ao ouvir a naturalidade com que o capitão von Safrath diz isso, Tânia percebe algo de repente. Será que toda essa conversa não passava de uma encenação para a tripulação? Sério? Ela se pergunta, mas o que ele diz em seguida a convence. Falando em tom casual, o capitão do submarino conquista o coração de sua tripulação. Quem estiver com as mãos livres, tenho outra tarefa para vocês. Mesmo que estejamos atirando para o ar, um ataque de torpedo é um ataque de torpedo. Precisamos aumentar nossa tonelagem afundada. O tesouro tem uma garrafa para quem tiver a ideia de ameaçar os brutamontes do comando da frota. Em meio aos aplausos na ponte de comando, Tânia discretamente tira o boné e acena para o capitão. Uau! Finalmente entendi por que o comando de submarinos, apesar de ser estranhamente cooperativo no envio de submarinos, começa a me enrolar pouco antes do ataque. Hahaha. Desculpe, Coronel von de Gurechaff. Peço desculpas em nome de todos os nossos oficiais por usá-lo, um forasteiro, para atingir nossos próprios objetivos. Os problemas com os torpedos estão realmente minando o moral, tanto o nosso quanto o de todas as outras unidades de submarinos. Ela não pode discutir com problemas de moral. E é verdade que os torpedos são defeituosos. Tânia conhece a dor de receber armas com defeito, então ela entende e até consegue se solidarizar. A mina Elinium tipo 95 é absurdamente falha. É difícil dizer o que é pior. Ela ou uma mina que explode bem perto de um submarino no momento em que é instalada. Quem conseguiria lutar numa guerra nessas condições? Isso enlouqueceria qualquer um. Entendo perfeitamente. Não vou guardar rancor por ter sido usado ou algo do tipo. Se tiver oportunidade, informarei os membros principais do Estado-Maior sobre as questões relativas aos torpedos. Agradeceríamos muito. Obrigada. Certamente, trocar saudações formais é suficiente, então. Dentro do submarino apertado, na ponte lotada, não há motivo para incomodar a todos com gestos prolongados. Só falta acertar os detalhes administrativos. Então, o que o senhor pretende fazer, Coronel von de Gurechaff? Aquele navio é enorme. Honestamente, acho que será muito difícil afundá-lo. Se tivermos sucesso, diz ele, continuando em tom mais leve, você acha que poderíamos ficar com metade da tonelagem? Mas seus olhos demonstram preocupação conosco. Podem me explicar como isso vai funcionar? Basicamente, vamos adotar uma abordagem clássica. Distrairemos o inimigo com uma finta e, aproveitando essa abertura, a força-tarefa irá destruí-lo. Tânia explica brevemente o plano. Portanto, a maioria dos ataques surpresa consiste em distrair o inimigo, com a força-tarefa desferindo o golpe principal. Bem, mesmo que não consigamos destruir a nave inimiga, teremos conseguido criar uma distração. Contaremos com vocês para nos resgatar. Que plano ousado. Entendido. Vamos concretizá-lo. 8 de outubro de 1926, ano unificado, Daybreak, território da Federação Base Naval. Para a primeira-tenente Cerebriacol, a visão lhe lembrou por um instante à frente do Reno. Por mais que eu tente enterrar as lembranças daqueles dias, o cheiro de pólvora as traz de volta. Nunca mais poderei brincar na lama como uma criança. A lama evoca memórias irritantes, porém nostálgicas. Como eu poderia esquecer os dias que passei entrincheirado nas trincheiras? Ó Deus, perdoa os nossos inimigos. Quem começou a cantar ao meu lado era minha superiora, temida pelos nossos inimigos como um monstro. Faz sentido que até os aliados a chamem discretamente de prata enferrujada em vez de prata branca. Ainda assim, conheço Tânia von de Gurechaff melhor do que qualquer outra pessoa no 203º Batalhão de Magos Aéreos.
Na verdade, sirvo sob o comando dela desde antes de ela receber o Von em seu nome na academia de guerra. Ela é a policial que me deixou viver enquanto os caras com quem me alistei, Harald e Kurz, viraram carne moída. Aquela figura eminente, aquela pessoa, aquele membro sênior das Forças Armadas. Ela parece não acreditar em Deus. Mesmo assim, estava louvando no campo de batalha. No momento em que penso, não revele nossa posição, lembro-me dela segurando seu globo na frente do reno e orando exatamente assim. Ela não se vangloria, na verdade é modesta. A realidade é irreal demais. Ela é louca. Tem algo de estranho nela. Ó Deus, perdoa os nossos inimigos. Os magos inimigos se dispersaram em todas as direções. 2 companhias de magos aéreos da Federação estavam sendo humilhadas por um único oponente. Sua própria companhia sequer teve tempo de entrar em ação. Não é que o inimigo seja estúpido, é só que... É assim que se sente ao murmurar uma mistura de surpresa, admiração e espanto, apesar de si mesmo. Apesar do ataque surpresa, suponho eu, a Federação respondeu com uma rapidez surpreendente. Embora viessem com uma força de 2 companhias de uma direção diferente para causar confusão, as tropas se mobilizaram imediatamente para nos enfrentar. Eu tinha ouvido dizer que a retaguarda do exército da Federação estava completamente relaxada, mas aparentemente não. Deveríamos ter previsto isso, mas eles estavam acompanhados por escoltas da Commonwealth. Bem, não, isso estava de acordo com as expectativas. Só havia um problema. A coordenação deles até que não era tão ruim. Era um regimento de magos da Commonwealth, além do mesmo número de magos da Federação. Não posso negar que fiquei surpreso com a capacidade dos 2 países de se coordenarem tão bem quanto haviam prometido. Achei que seriam mais desleixados, mas os subestimei. Nosso batalhão chegou a realizar um ataque direto a Moscou. Sim, éramos o veterano do 103º Batalhão de Magos Aéreos, e ainda assim, quase perdi a esperança diante da tenacidade com que os magos aéreos da Federação e a muralha de forças terrestres se empenharam em nos impedir de romper as linhas inimigas. Estávamos todos preparados para sermos subjugados e aniquilados. Mas a luta feroz de um único soldado mudou o rumo da situação. Esses pobres cordeirinhos ignorantes. Os movimentos de carregar uma bala de mana protegida por uma fórmula de selamento especial em seu rifle. Ela nem estava usando uma bala de fórmula, mas sim uma bala formada a partir de sua própria energia mágica. Eu sabia o quão poderoso isso seria. A coronel deu uma gargalhada. Não, ela deu uma risadinha, sorrindo como uma criança. Era surreal vê-la encarando o inimigo com aquele olhar terno e umedecendo os lábios. Ela deu uma risadinha, mas o que tinha de engraçado? Ela era assustadora. Acho que é uma distração perfeita. Vou me divertir muito com eles. Vai ser hilário. Não, talvez seja melhor chamar isso de atropelamento. Apesar de alegar que se tratava de uma distração, cada disparo do coronel von Degorechaf, sem dúvida, atravessava as defesas do mago inimigo como se fossem delicadas esculturas de doces. As unidades inimigas se aglomeraram, atonitas apesar de si mesmas, e continuamos atirando sem um momento de descanso, mas... As defesas dos magos são praticamente a definição de resistência. É difícil imaginar algo com poder suficiente para quebrá-las com tanta facilidade. Eu tinha recebido notícias da coronel. Eu a tinha visto enfurecer na frente do reno. Mas foi agora, com mais experiência própria, que compreendi o quão atípica era aquela autoridade. Então, esse é todo o poder do Type 95? Quando ouvi dizer que havia apenas uma pessoa em todo o exército que podia usá-lo, pensei que fosse uma mentira terrível, mas não era. Não é demais para uma pessoa só suportar? Divertido, muito divertido. Ela riu enquanto disparava a intensa saraivada de fórmulas. Contrariando seu tom descontraído, as fórmulas da coronel von Degorechaf estavam repletas de truques astutos. Ao examiná-las mais de perto, percebi que havia fórmulas de mira ótica e fórmulas guiadas, enganosamente modificadas para serem mais difíceis de detectar. Se você apenas desviasse das linhas de fogo óticas, ficaria crivado de balas. Mas, surpreendentemente, os magos da Federação perceberam isso. Coronel Miquel para todas as unidades. Quebrar, quebrar, saiam daqui o mais rápido possível. Não podemos aguentar essa. Nem tentem. Ela não fazia ideia de como ele tinha descoberto, mas o comandante inimigo à frente do seu grupo gritou pelo canal aberto que todos deveriam desviar. Ao mesmo tempo, ele próprio lidou com a situação de forma brilhante. Ele curvou a sua trajetória de voo de forma tão brusca e perdeu tanto impulso no processo que quase caiu do céu. Então, o comandante da Commonwealth também bradou ordens de evasão. Ambas as instruções resultaram em mudanças claras nos movimentos de suas unidades. A evasão de emergência era estritamente proibida no manual. A Federação fora forçada a fazê-lo não uma, mas repetidas vezes, e agora os magos da comunidade também. Suas formações começaram a se desfazer. Qualquer um podia ver que o espaço aéreo era extremamente perigoso. As unidades, agrupadas bem próximas umas das outras, realizavam manobras evasivas erráticas e de alta mobilidade, e ninguém sabia para onde iriam se esquivar em seguida. Vistos de cima, seus movimentos desesperados para escapar da foice do Deus da Morte pareciam apenas uma luta desajeitada. Eles eram muito lentos. Não estavam indo rápido o suficiente. Começaram tarde demais para desviar da lâmina que se aproximava. Cantarei louvores ao Senhor, extasiantemente. Quase que por alegria, a coronel von Degorechaf começou a cantar com uma voz aguda e de alguma forma pura. Com um sorriso radiante, parecia se deliciar com aquilo. Era um sorriso sem qualquer traço de reprovação. Um sorriso verdadeiramente encantador, fora de lugar, belo como uma pintura. Se você não a conhecesse, a comandante do batalhão tinha um sorriso alegre como aqueles que você encontraria em uma pintura. Mas por trás daquele sorriso escondia-se uma vontade absoluta de lutar. Vamos jogar com o arqui-inimigo do Império. Que divertido!
O que ela criou foi uma fórmula de manifestação, injetando muito mais mana do que nunca. A composição da fórmula incrivelmente densa de 4 camadas era formada por uma energia mágica extraordinariamente espessa. A maioria das pessoas ficaria chocada. No entanto, eu sabia que a Coronel von Degorechaf não tinha, na verdade, uma quantidade enorme de mana. Ela tinha apenas um pouco mais do que a média. Era perfeitamente possível que eu tivesse mais. Se você alinhasse um grupo seleto de magos, como um batalhão, pela quantidade de mana, seria mais rápido contar de baixo para cima para encontrar o coronel. Mas questionar até mesmo a importância disso era absurdo. Nosso arqui-inimigo tingirá a terra com seu sangue. Com um grito de alegria, ela disparou aquela coisa. Tendo aumentado sua densidade à medida que controlava seu tamanho, ela o libertou. Naquele exato momento se dispersou. Uma coisa vermelha, muito vermelha, espalhou-se pela terra em grandes quantidades. O objetivo é secar isso, aproveite. Um líquido vermelho pingando. Criaturas rosas que antes eram humanas voando por todos os lados. E em frente a essa cena, uma menininha radiante. Era tão surreal que me parecia mais plausível supor que eu havia enlouquecido. Não, talvez eu realmente tenha enlouquecido. Enquanto eu pensava nisto e naquilo, mantinha as mãos ocupadas criando fórmulas de mira ótica para atingir os inimigos que escapavam dos ataques do meu comandante. O mago inimigo chamado Miquel, que havia gritado ordens de evasão mais cedo, ainda estava se movendo. Então eu precisava mirar no comandante inimigo. Eu também fui batizado no Reno, lembrei. Os reflexos condicionados que eu havia absorvido, otimizando-me para o combate. Agora que eu estava acostumado, era raro eu não saber o que fazer. Oh, louvado seja o Senhor! A visão da minha superiora sentindo com satisfação e começando a confessar sua fé foi horrível. Não vislumbrei nem mesmo um lampejo de loucura em seus belos e inocentes olhos. Eram os olhos de uma obstinada serva da lógica, repletos de pura razão. Mas era justamente isso que era tão horrível, aqueles olhos fixos naquele rosto de boneca. Ainda assim, eu já conhecia o oficial superior, e os magos que se contorciam no chão eram apenas soldados inimigos que precisavam ser eliminados. Até mesmo os magos da marinha da Commonwealth, que nos deram uma amostra da amarga derrota, acabaram assim quando fomos caçá-los. A reputação do 203º estava viva e bem. A fama que construímos em Norden, na Dácia, no Reno, no continente meridional, continuaria a acumular glórias. A terra prometida se abrirá. Os magos inimigos, desmoralizados, tentavam se dispersar, mas era tarde demais. Os ataques subsequentes do batalhão atingiram seus alvos. Eu estava aplicando fórmulas de mira automática inconscientemente. Naquele vazio silencioso, os inimigos caíam com tanta facilidade. Apenas alguns, incluindo, irritantemente, o comandante, ainda estavam bem. Dito isso, provavelmente eles não tinham mais energia para resistir. Era para ser uma distração, mas acabou se transformando em um massacre. Havia um silêncio sepulcral, como se para não interromper a oração. Agora cantem, agora cantem. Não importa que isto fosse um campo de batalha. Mesmo sendo um campo de batalha. Neste campo de batalha silencioso, louvarei a vontade de Deus. Nossa superiora tinha um enorme sorriso de escárnio no rosto. Isso significa, pensei, de repente. Grants, se tudo correr bem, ótimo, mas... se não conseguirmos destruir a nave, acho que ela não vai parar por aí. Nesse estado de fúria dela, resmunguei pelo rádio sem pensar. Fui respondido por uma voz masculina, trêmula até a alma. É claro que era Grants. A turma de 2005 pinta um quadro tão horrível do futuro. Me poupe. Estou com tanto medo, estou praticamente tremendo. Vocês estão todos prontos? O tenente Grants assentiu. Sim, isso não será problema. Quer dizer, o coronel nos deu uma distração incrível. Não vou reclamar se algum idiota que receber esse tipo de apoio e ainda assim falhar for mandado para o pelotão de fuzilamento. Ok, acho que está na hora. Vamos sincronizar nossos relógios. 3, 2, 1, bum. Ele nem precisou dizer. Vejam só. Do porto veio o estrondo de uma explosão gigantesca. Viu? Ouvi a voz dele ao fundo e tive certeza de que ele estava com um sorriso orgulhoso no rosto. Bem, pensei. Tenho certeza de que a tripulação do U-152 vai compartilhar pelo menos alguns enlatados conosco. Se tudo correr bem, posso conseguir uma garrafa e cartas de baralho. Se tivermos sorte, talvez até tenha sobremesa? Muito bem. Isso a deixou empolgada. Uma refeição saborosa, algo doce e vinho. Em vez de nos preocuparmos com as coisas difíceis, vamos nos divertir um pouco por enquanto. Imagem. 8 de outubro de 1926, noite, Moskva, Comissariato de Assuntos Internos. Em Moscou, o recém-construído prédio do Comissariado para Assuntos Internos já havia se transformado em uma fortaleza sem noite. Com um rigoroso apagão, a luz não jorrava, propriamente dita, mas ainda assim, quem passasse por ali conseguiria ver os funcionários entrando e saindo. Qualquer um tinha que admitir que a equipe do Comissariado para Assuntos Internos era extraordinariamente diligente em manter seus esforços de guerra em comparação com a maioria dos funcionários públicos da Federação. Para ser franco, eles eram, de certa forma, a vanguarda inabalável do comunismo. Sua eficiência, seu espírito de sacrifício e sua incansável determinação os tornaram trabalhadores indomáveis. É claro que a maioria deles eram seres humanos normais, mas isso não diminuiu sua motivação para trabalhar, e a fonte de sua diligência era, simplesmente o medo. Camarada Loria, a inspeção não encontrou qualquer apropriação indébita, corrupção ou conduta imprópria. Tampouco houve qualquer comentário reacionário a respeito da própria inspeção. Um funcionário do Comissariado para Assuntos Internos, vestindo um uniforme impecável, lia o relatório. Ele parecia prestes a continuar quando o som abafado de um punho batendo na mesa o interrompeu. Ele paralisou quando um olhar fulminante se voltou para ele, e o ocupante da sala disparou. Tenho quase certeza de que ordenei que você expusesse qualquer conduta imprópria.
Para sermos claros, você realmente não encontrou nada? Ele não, camarada, não fizemos isso. Ao ouvir aquela resposta trêmula, a expressão de Loria era a própria encarnação da severidade. Em seguida, ele pronunciou a sentença do homem. Tudo bem, camaradas guardas, levem esse idiota daqui. Sabotagem em tempo de guerra é um crime contra a nação. Sim, senhor. Por favor, espere. Deve ser algum engano. O homem protestou quando os guardas o agarraram pelos braços e começaram a arrastá-lo, mas Loria negou-lhe veementemente. Não há nenhum engano. Seu caso foi uma simulação realizada como parte de uma auditoria interna de nossa equipe. Fizemos com que o alvo da sua inspeção cometesse o ato de corrupção e temos registro do inspetor aceitando o suborno. O quê? Se você tivesse simplesmente relatado isso, as coisas teriam sido diferentes, mas você aceitou o suborno sem nos contar. Chega, disparou Loria. Ele não tinha tempo para uma única ação inútil quando o tempo estava passando momento a momento. Tenho certeza de que uma única punição será uma lição melhor para esses idiotas do que uma palestra. Próximo. Camarada Loria. Loria lançou um olhar de intensidade implacável sobre seu subordinado hesitante. Mesmo com aquele olhar questionador, a resposta demorou a vir. O quê? Vamos lá. Depressa. São más notícias, sobre a Rainha do Mar. Percebendo que não estava chegando a lugar nenhum, Loria perguntou diretamente. E sua expressão se tornou tensa com a informação transmitida nervosamente. Provavelmente não havia como impedir aquela leve oscilação emocional. O fato de algo ter acontecido com a nave que lhes fora confiada por seu precioso, sim, de certa forma precioso, escudo de balas, fez Loria ferver de raiva. Não estava claro o que os John Bulls estavam tramando, mas ele e eles haviam chegado a um acordo. Apesar de toda a relutância deles, ele os havia convencido. Ordenara que dezenas de oficiais da Federação que o estavam atrasando fossem fuzilados, ou então os ameaçara e bajulava para garantir sua aliança. Tudo isso e ainda assim, a rota marítima de apoio de que precisavam para continuar a guerra, um símbolo da sua luta conjunta, tinha sido inaugurada recentemente. Embora as baixas tivessem sido levadas em consideração, eles estariam em apuros se não conseguissem defender o único barco pelo qual ele lhes ordenara que arriscassem sua honra. Ele tinha certeza de que havia fornecido as unidades, a força de combate e a descrição necessárias para concluir a missão. Mas mesmo assim eles não conseguiram. Esses incompetentes. O que eles estavam fazendo? Você tem um relatório detalhado? Se eles não tiverem uma excelente razão, farei com que os responsáveis se arrependam de terem sobrevivido à missão pelo resto de suas vidas. Praguejou Loria mentalmente enquanto solicitava o relatório. O lado positivo para o funcionário que havia sido questionado era que ele de fato tinha os documentos consigo. Se ele tivesse cometido o erro de não os trazer, só Deus sabe qual teria sido seu destino. Afinal, a palavra tolerância estava ausente do dicionário de Loria há séculos. Aqui está, camarada Loria. Não sei como descobriram, mas aparentemente enviaram um mago nomeado. O que é isso? O inepto funcionário político continuou a apresentar justificativas para o relatório, mas eu contei para eles. Aparentemente, esse cara ainda pensa como os magos não merecem atenção. Talvez ele estivesse tentando se eximir da culpa. O relatório se estendia indefinidamente sobre o quão infeliz tinha sido a situação deles. Foi surpreendente que o homem pensasse que poderia se safar dando desculpas como aquela. Mas, Loria percebeu uma agitação em suas emoções enquanto lutava para reprimir sua irritação. Com exceção desse político incompetente, todos estavam se esforçando muito. Camarada Loria, então não há erros neste relatório, certo? Todos ali estavam se esforçando ao máximo, trabalhando sem perder tempo e dando tudo de si. Para Loria fazia tempo que seus olhos não se arregalavam em admiração pela magnífica consciência profissional daqueles que ali estavam. Talvez porque ele estivesse lendo depois de lidar com aqueles outros ineptos. Foi até revigorante. Ele não, senhor. É o primeiro relatório, mas fizemos uma confirmação preliminar dos danos. Isso pode ser investigado mais tarde. Estão lutando contra a minha fada, aquele diabinho que atacou Moscou. Unir forças com a Commonwealth e manter nossa posição e sofrer baixas não é uma desculpa ruim. Não, mais importante ainda. A questão é o inimigo que atacou. Você tem certeza de que foi a unidade que pôs as mãos sujas em Moscou? O do 103º Batalhão de Magos Aéreos? Claro. Como o senhor disse, camarada comissário, essa é a conclusão a que chegou a unidade de inspeção que estava a caminho. Eles garantem a identificação em 100% dos casos. Muito bem. Quando os documentos chegarem, faça com que a entrega deles para mim seja a prioridade máxima. Sim, senhor. Imediatamente. Você tem a liberdade de deixar que outros assumam qualquer outra missão em andamento que você tenha. De qualquer forma, quero saber onde está essa unidade. Eu vou começar a trabalhar nisso imediatamente. Que notícia maravilhosa! Nós a encontramos. Algumas perdas são insignificantes diante do meu amor genuíno. Estou até mesmo inclinado a pagar um bônus aos meus trabalhadores, como um capitalista. Talvez eu devesse providenciar algumas rações extras para eles. Embora eu não esteja satisfeito por termos tido um tolo que não compreendeu o seu papel até ao fim. Além disso, camarada, receba estas ordens. Senhor, são ordens para executar o idiota incompetente que caluniou nossos camaradas que lutaram bravamente. Sim, não culpem os homens no campo de batalha. Gostaria de enviar um presente ao coronel Miquel, aliás. Providenciem para que lhe entreguem bebidas e cigarros da melhor qualidade.
Devemos envenená-lo? O quê? Ele olhou fixamente para o homem quase tonto de tanta confusão. Do que diabos esse cara está falando? Camarada, você não estava me ouvindo? Um presente, eu quero enviar um presente para ele. Tente encostar um dedo no Coronel Miquel e em suas tropas sem pensar, você vai aprender uma lição completa sobre o que acontece quando você me irrita. Sim, senhor. Isso foi tudo que Loria conseguiu suportar. Ele sabia que o Comissariado para Assuntos Internos era um bando de sádicos inúteis. Ele reconhecia isso e estava tomando medidas para melhorar a situação. Mas as coisas estavam assim. Simplesmente incorrigível. Ele só queria mergulhar em seus pensamentos extremamente puros. Mas em vez disso teve que suportar as caras daqueles idiotas? Ele realmente se esforçava para entender o porquê. Para repetir, foi insuportável. Os outros já tinham percebido que ele estava zangado quando os dispensou com um gesto. Muito bem, todos para fora. No instante em que ele disse isso, todos saíram correndo como coelhos em fuga. Aquilo foi tão engraçado que aliviou um pouco a frustração dele. Foi por isso que ele olhou para uma foto que tirou da gaveta com um sorriso. Ah, minha adorável, adorável, pequena fada. Você é um pouco travessa demais, mas... Bem, ficarei feliz em saber onde você está. Você gosta de brincar de esconde-esconde, não é? Aparecer assim justo quando eu estava me esquecendo de você. Você é realmente uma verdadeira estrategista. Isso me deixa muito animada. Você gosta de provocar, não é? Eu quase tinha esquecido minhas paixões, e agora você me deixou todo agitado. Oh, você seu. Isso é simplesmente insuportável. Engolindo aquele último comentário, Loria pensou, encantado, em sua amada fada. Ele chegou a pensar em culpar as tropas presentes por não a terem capturado, mas o alívio por a terem encontrado foi maior. Ele realmente não acreditava que uma unidade daquele calibre pudesse derrubar sua fada do céu. Pelo contrário, eles fizeram um ótimo trabalho localizando-a. Sim, Coronel Miquel, não é? Ele realmente fez um excelente trabalho. Considerando o que ele enfrentou, só posso dizer que ele fez um trabalho fantástico, sobrevivendo e trazendo as informações de volta para nós. Preciso que ele trabalhe duro para mim. Que tal uma brincadeira de pega-pega? Eu vou ser o pegador e pegar aquela menina. Ah, mal posso esperar. Mal posso esperar mesmo. Vamos jogar. Sim, preciso que o camarada Coronel Miquel dê o seu melhor. Portanto, darei a ele e às suas tropas o melhor apoio possível e enviarei os melhores reforços. Alguém que cause uma impressão favorável na comunidade seria ótimo. Vou mandar muitos amigos para ela. Aquela adorável fada brincalhona. Certamente o privilégio de tê-la era só dele, então ele estava tão animado para capturá-la. Ele estava tão ansioso por isso que antes que percebesse. Bem, isso não é bom. Agora estou toda irritada e nervosa, e na minha idade. Que menina má. A situação só piora. É demais. Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Que encrenqueira ela é. E pensar que eu estou tão ansioso para derrubá-la.